Olá, queria compartilhar com vocês um pouquinho da metrologia dentro da perspectiva dos equipamentos hidropneumáticos. Estamos aqui no laboratório de hidráulica da unidade do Senai em Macaé e eu vou poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre exatamente a importância disso, como é que funciona, mas hoje eu queria apresentar para vocês algumas coisas, alguns instrumentos. Os instrumentos, né, de medição, eles são utilizados para seus devidos fins. Então, nós entendemos que a medição é uma comparação. Então, eu tenho um determinado equipamento, uma determinada peça, um objeto, e a partir desse objeto, eu faço, então, uma medição através de uma comparação utilizando um instrumento de medição, ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui na minha mão uma trena, que é um dos instrumentos mais conhecidos, ok? Esse instrumento aqui, ele é conhecido para medições lineares. Então, eu consigo, por exemplo, sem nenhuma dificuldade, descobrir a dimensão através da comparação feita com o uso dessa fita. Então, a trena ela me disponibiliza uma fita. Essa fita ela tem as devidas unidades, ok? Eu tenho aqui tanto o sistema métrico como também o sistema inglês nessa trena, onde eu posso aqui, então, através da comparação, chegar a essa conclusão sobre a medida que eu estou objetivando, né, nessa peça. Então, é hoje utilizado para recursos onde a medição ela é linear. Então, eu preciso ter um comprimento, uma altura, uma largura, ou seja, eu consigo fazer todas essas dimensões aqui, né, esses 3Ds que ela me oferece, através de uma trena sem nenhuma dificuldade. É um recurso muito utilizado, é um instrumento muito utilizado e também muito conhecido, ok? Mas não temos somente essa trena, não. Além da trena, eu queria apresentar para vocês um outro instrumento, uma outra ferramenta, que lembra muito da régua que nós conhecemos. Aqui é chamada de régua graduada, ok? Ela é uma régua metálica, ela é feita com um material revestido de forma que esse revestimento, né, além de possibilitar uma boa consistência, uma boa dureza desse material, ele não permite a questão da oxidação. Então, é um material que tem devidas resistências por conta disso. Esse material aqui, essa régua graduada, ela é conhecida também pelas suas marcações. As marcações possibilitam para a gente desenvolver aqui leituras também nos dois sistemas de medição que nós temos. Nós temos aqui na parte superior, por exemplo, o sistema métrico, que é o sistema nosso, né, que nós utilizamos aqui no Brasil. Aqui embaixo temos o sistema inglês, com o uso da polegada. Então, com essa régua graduada, você consegue fazer também uma medição linear, ok? Sendo que com a comparação, tanto no sistema inglês quanto no sistema métrico. A diferença para a trena é que aqui você tem uma medida limitada, ok? Eu tenho aqui, por exemplo, no máximo 12 polegadas ou 300 milímetros, né? Ou 30 centímetros, tá ok? Então, eu tenho algo mais limitado aqui nessa régua. Algo que na trena eu já tenho uma variedade, uma possibilidade maior de tamanho, né, para que seja feita a medição. Então, eu queria realmente mostrar isso aqui para vocês, porque é também um recurso utilizado devido a um parâmetro facilitador dela. Devido, por exemplo, o fator dela ser fixa, eu posso colocá-la próximo a qualquer instrumento para fazer a medição, tá ok? Eu estou apenas mostrando para vocês esses instrumentos, mas vou aplicar depois a explicação de fato como é que se usa, né? Como é que nós fazemos então a leitura nele, tanto em polegada quanto em milímetro, né? Que é o que nós utilizamos aqui dentro da área da mecânica, tá ok? Antes de mostrar para vocês o próximo instrumento, que digamos assim, ele já sai dessa medição linear e já procura uma leitura diferente, eu queria mostrar um pouquinho para vocês esse painel aqui, porque esse painel aqui é um painel voltado para hidráulica. Nós temos aqui, por exemplo, desse equipamento aqui, né, dentro dessa peça, algo vital para a hidráulica. Então, a hidráulica ela tem todo o sistema dela, todo o circuito hidráulico dela, para quê? Para fazer com que esse pistão aqui seja movimentado. Então, eu faço com que entre um óleo hidráulico aqui, né, por esse aporte, e esse óleo hidráulico, ele então faz com que o pistão que está aqui dentro, né, ele se locomova, e ele então avance.
Então, quando esse avanço acontece, é quando eu tenho a reação que eu desejo. Se, por exemplo, é um guindaste, então quando esse pistão levanta, ele levanta a lança do guindaste. Se é uma empilhadeira, quando esse pistão levanta, as lanças, né, da empilhadeira levantam. Então, por exemplo, qualquer tipo, né, de equipamento, ele vai trabalhar sempre com a existência desse equipamento aqui, tá? Que é o chamado atuador. Esse atuador aqui, ele também é chamado de pistão, tá ok? Mas ele tem uma característica, ele é linear. Ele funciona de forma linear, ok? Por que eu estou falando isso? Porque existe o atuador giratório, que é o rotatório. Ele, então, por exemplo, pensando no guindaste, ele faz também com que um cabo do guindaste desça, ele consegue subir esse cabo do guindaste, tudo também através de um atuador hidráulico giratório. Então, eu tenho essa característica, esse benefício aí da hidráulica nesses equipamentos, tá ok? Por isso a hidráulica é importante. Agora, por que eu falei isso para vocês? Para mostrar também alguns detalhes. Eu tenho aqui um pistão, como esse dali, a diferença é que ele é menor e foi feito um corte nele. E aí eu queria mostrar para vocês como é que é por dentro de um pistão desse, tá ok? Então aqui você tem essa informação. Por dentro é assim que ele funciona, tá? Ele tem aqui uma característica onde você consegue observar o pistão, ó. Eu disse para vocês que o óleo entra, ok? Então ele vai entrar por aqui e ele então tem força suficiente porque ele está sendo então bombeado. Tem uma bomba hidráulica emitindo essa força, emitindo essa pressão. Ele é liberado, ele entra aqui com uma determinada pressão e ele vai empurrando esse êmbolo aqui. Então, esse êmbolo, ele vai sendo empurrado e retirado, então, dessa camada, né, que é a câmara dele. Então, ele sai da câmara e ele vai para a parte externa. Então, mostrando isso aqui para vocês, o que eu queria chamar a atenção de vocês em relação a isso. Você tem esse êmbolo aqui, né? Você tem esse pistão aqui. Esse pistão ele pode sofrer algum desgaste. Apesar de ser um material resistente, muitas vezes a superfície dele ela é uma superfície tratada, uma superfície que recebeu algum tipo de revestimento. Você pode encontrar um melhoramento aqui para poder evitar os desgastes, mas pode ocorrer de sofrer algum desgaste, porque a gente trabalha com muita pressão aqui. E aí é importante também ter fatores que possam medir o diâmetro desse eixo aqui. Não somente o eixo desse pistão, mas eixos que também se encontram em outros equipamentos, em outras peças da hidráulica, tá ok? Muito bem. Nesse caso, eu preciso de um instrumento para poder medir esse diâmetro aqui. Eu não posso usar a trena, porque a trena é linear. Eu poderia até medir daqui até aqui com a trena. Né? Linear eu posso medir. Eu não posso usar régua graduada, porque a régua também é linear. Então eu preciso utilizar um instrumento que faça a medição exatamente desse diâmetro aqui. É aí que eu vou apresentar para vocês um equipamento também conhecido, que é o chamado de paquímetro. Então eu tenho aqui comigo um paquímetro. Esse paquímetro, então, ele é o responsável pela medição, tá? Pela medição de peças cilíndricas, né? De objetos cilíndricos, onde eu consigo aqui, através dele, desenvolver exatamente também as comparações que eu preciso. E também tem aqui o sistema métrico e o sistema inglês, ou seja, eu consigo ler em milímetro, como consigo ler também em polegada, tá ok? Esse instrumento ele tem uma funcionalidade muito interessante, ele é um pouco mais eclético também. Ele oferece outras oportunidades de leitura, ok? Eu vou mostrar mais comum para vocês utilizando aquele eixo padrão, tá? Que eu mostrei aqui. Então, esse instrumento, só mostrando rapidamente aqui para vocês, ele tem uma característica, tá ok? De movimentação. Então, ele tem esse pininho aqui, que é um parafuso de fixação. É importante você observar que esse parafuso de fixação, sempre quando você for utilizar, ele precisa estar solto, tá? Por que ele precisa estar solto? Porque esse equipamento ele é composto de uma parte móvel e de uma parte fixa, ok? Vou mostrar para vocês. Aqui, ó, eu consigo puxar
entendeu? Eu consigo puxar aqui, ó. Bom, vai sair aqui, meu dedo estava segurando. Eu consigo puxar a parte móvel, tá ok? A parte móvel, ó, está com a minha mão esquerda. E a minha mão direita está segurando a parte fixa, aqui é a parte fixa dele. Deu para você entender aí? Então, olha só, a parte fixa e a parte móvel. Essa parte móvel aqui, ela se movimenta de acordo com o tamanho da peça que eu quero medir. Eu tenho essa proporção, essa facilidade aqui em relação a isso, tá ok? Então, essa parte móvel aqui, ela tem essa característica. Nós temos esse parafuso de fixação, que é utilizado quando eu prendo aqui para que não ocorra nenhum tipo digamos assim, de escape, tá? Porque qualquer tipo de escape eu posso perder aqui medidas importantes durante a minha leitura. Então, por isso que eu preciso sempre observar, na hora que eu for movimentar, se porventura o parafuso de fixação está preso ou não. Então, aqui eu soltei e posso fazer a devida movimentação sem nenhum problema, tá ok? Muito bem, mostrei para vocês agora essa fixação e eu vou continuar. Essa parte inferior aqui, ó, ele tem esses componentes, tá? Aqui nós temos os chamados bicos. São dois bicos do paquímetro. Esse é o bico fixo e esse aqui é o bico móvel. Esses dois bicos, eles são responsáveis, tá, por manter aqui na sua parte interna as faces. Essas faces é justamente onde eu encaixo o objeto que será medido, tá ok? Então, ele usa isso daqui para fazer a medição. Esses bicos aqui, eles são utilizados para fazer as medições externas, ou seja, as medições que ficam por fora da peça. E eu vou dar um exemplo para vocês agora através do eixo, ok? Então, eu tenho aqui o eixo, como mostrei para vocês, e preciso fazer uma medição. Então, observa bem, colocando aqui para você dessa forma, olha só, eu estou locomovendo aqui o paquímetro, tá ok? E olha que interessante aqui. Ele consegue verificar para mim o diâmetro externo. Ele abraça o eixo. Ele tem essa proporção que você pode observar aqui, ó. Eu vou trazer um pouquinho mais aqui para você observar, ó. As faces de contato estão ali. Estão encaixando perfeitamente no eixo. Tá ok? Lógico que a maior segurança é cada vez mais você levar essas faces de contato para o meio, tá? Então, aqui eu encaixo e faço a medida. A partir desse momento que eu seguro aqui, eu verifico na régua a marcação que está sendo feita para que eu consiga, então, chegar à informação da medição que foi realizada, ok? Bom, eu puxo e aqui eu mostrei para vocês, então, como que é feito a medição externa, né? Externa através do paquímetro, ok? Tem uma precisão muito boa. O paquímetro, na verdade, em milímetro, ele chega à casa milesimal e ele pode trazer aqui várias informações importantes sobre essas medidas, porque imagina um milésimo, né, de milímetro eu consigo descobrir aqui. E não somente a questão do milímetro, mas como consigo também fazer a medição em polegada fracionária, tá? Então, ele tem todas essas características positivas. Mas, como eu disse para você, ele é um equipamento que oferece mais recursos. Então, além da medição externa, eu posso contar com essas duas partes superiores aqui, que nós chamamos de orelha. Essas duas partes aqui, elas também, eu tenho do lado de cá, né, a da ponta, a orelha fixa, que não se movimenta, mas eu tenho a orelha móvel, que faz a movimentação, tá? Então, essa parte aqui superior, ela vai utilizar a mesma régua que a parte que fez a leitura externa vai utilizar. A diferença é que essa orelhinha aqui, ela vai ser utilizada para leituras internas. Então, eu já não irei fazer a medição externa de um eixo. Eu já vou procurar alguns furos, né, para que eu consiga fazer as dimensões internas. Vou dar um exemplo para vocês. Bom, eu tenho aqui, ó, um suporte, e esse suporte ele tem um furo. Então, eu preciso saber qual é a medição, qual é o diâmetro dele. Vamos olhar, a trena, eu não vou conseguir pegar a medição exata para isso daqui. A régua graduada também não vai me proporcionar uma medição adequada para isso. A parte
do paquímetro que mede a parte externa não encaixa perfeitamente aqui. Eu posso aproximar e até chegar a alguma medição, mas o ideal é utilizar essas orelhas aqui. Eu vou explicar por que para vocês, tá ok? Porque ela tem esses encaixes, ó. Você fecha o paquímetro, deixa eu colocar aqui bem visível para vocês. Vou colocar isso aqui nessa posição, ó, encaixei a orelha aqui no furo e abri o paquímetro. Pronto. Ele fez um encaixe aqui, ó. Então, dentro dessa possibilidade, você está tendo essa visão aqui agora, ok? Olha só. Eu estou fazendo agora uma medição interna desse furo, através dessas orelhas fixas e móveis na parte superior do paquímetro. O interessante é que durante a leitura, eu vou ler na mesma régua que está aqui, ó. Tem uma régua aqui, uma numeração que eu vou explicar para vocês depois. Vocês vão conseguir entender melhor, né, como é que funciona isso. Mas só para vocês entenderem que esse paquímetro, além da característica da medição externa, ele tem a característica da medição interna. Então, isso dá para a gente ter alguma, digamos assim, alguma variação, multiplicar um pouco mais as informações, o que facilita muito também durante a minha leitura. Só que ele oferece um outro fator também importante para a gente. Esse fator que ele oferece é uma medição de profundidade. Então, digamos que eu queira medir a profundidade desse furo aqui, né? Eu já sei o diâmetro, mas eu quero medir a profundidade dele, a espessura dele, né? Aqui está muito claro, porque é algo bem pequeno. Mas se for algo maior, nós podemos utilizar isso aqui, ó. Observe que no momento em que eu abro o paquímetro, essa vareta aqui aparece. Essa é chamada vareta de profundidade, onde eu alojo aqui a peça que eu quero e o que passar aqui, essa vareta fará então a medição. Ela que vai medir a profundidade e também vai aparecer aqui na régua a comparação da leitura que foi realizada, ok? Então, mostra muito o quanto que esse paquímetro ele é útil para a gente durante esse processo da leitura. Porque eu preciso saber mais sobre um instrumento como esse. Ele é muito delicado, tá ok? Ele precisa ter uma conservação muito bem, digamos assim, muito bem detalhada. Então, por exemplo, ele é recomendável que você não armazene um instrumento como esse em lugares de uma temperatura muito elevada. Quando você observa a questão dos materiais, os materiais metálicos, eles podem sofrer influências por conta das temperaturas elevadas, principalmente os instrumentos de medição. Então, não é recomendado guardar esse instrumento aqui em ambientes com temperaturas elevadas. Geralmente, recomenda-se uma temperatura em torno de 20 graus, que seria o ideal não somente para o armazenamento dele, mas também o momento da leitura, né? Porque aí toda a peça que você for realizar a leitura, ela também estaria dentro de uma temperatura adequada e esse material da peça poderia, digamos assim, né, não estar sofrendo de uma dilatação, ok? Muito bem. Outra informação importante sobre ele é a questão sempre, se possível, existe um óleo que é muito fino. Eu sempre costumo utilizar o exemplo desse óleo de máquina, porque ele é um óleo muito fino e muitas vezes você passar esse óleo também na superfície dele, após o uso, né, você mantém esse paquímetro bem armazenado também. Porque nossa mão tem gordura, nossa mão ela tem sujeiras. Então, se você utiliza muito um paquímetro e simplesmente guarda numa gaveta, guarda numa caixa, você acaba não retirando, né, muitas das impurezas que ficam sobre a superfície dele, e com o tempo isso pode sim prejudicar esse instrumento aqui. Então, uma proteção sobre ele é importante, ok? Então, além dessas duas informações, uma terceira informação é evitar choques e pancadas. Como assim? É evitar quedas, é evitar lançar o paquímetro sobre uma bancada, jogar o paquímetro sobre uma mesa, dentro de uma gaveta. Esse paquímetro precisa ser alocado
exatamente numa caixinha, bem protegido. Então, evitar pancadas nele. A facilidade dele começar a sofrer alterações na sua, digamos assim, nessa parte dele que refere ao seu ponto zero de leitura, né, é muito grande. Então, essa parte móvel pode sofrer algum tipo de alteração. Ela está fixa aqui, ela tem 2 parafusos aqui, onde nós prendemos essa parte móvel, né, quando fazemos aqui a calibração dele, mas essa calibração pode ser perdida dependendo aí da forma de manuseio dele, da forma correta, e principalmente quando a pessoa não evita nem choques e nem pancadas. Ele pode deteriorar esse paquímetro com muita facilidade, tá ok? Então merece muita atenção em relação a isso. Bom, dentro dessa linha de choques e pancadas, é usar o paquímetro para aquilo que ele foi recomendado, né? Porque às vezes você vai olhar, por exemplo, essa ponta da orelha aqui, e algumas pessoas podem pensar assim, cara, eu preciso fazer um risco aqui na bancada, preciso riscar uma peça, e vou usar essa ponta aqui como riscador. Não é para usar como riscador, ele é usado para fazer a medição interna. A mesma forma, isso aqui não ser utilizado como martelo, ou seja, você não utilizar como outro instrumento, né? Peraí, tem uma ponta fininha aqui, eu posso utilizar isso aqui como uma chave de fenda, porque eu não quero ir na gaveta encontrar, pegar, não. O instrumento de medição, ele precisa ser utilizado para medição. Por isso que eu estou passando essas informações aqui para vocês, né? Que são os cuidados básicos com esse instrumento aqui chamado paquímetro, tá? Primeira coisa que você vai observar nele quando você pegar, né? Lógico que no manuseio vai ser verificar o parafuso de fixação. Mas procura ver aqui, de fato, as unidades de medida dele, que a gente chama também de resolução, ok? Por exemplo, o paquímetro aqui em milímetro, ele está com uma resolução de 5 centésimos. Eu vim aqui e olhei. Vou ensinar vocês depois a olharem isso daqui. Então, eu olho aqui, ó, eu sei que tem 5 centésimos. Polegada está 1 por 128. Então, essas informações estarão me ajudando na leitura. Se eu não chego aqui, eu não faço essa leitura, eu vou ficar totalmente perdido sem saber exatamente aquilo que ele pode me oferecer. Tá ok? Então, pessoal, esse é o paquímetro. Preciso observar esses detalhes nele, porque ele vai facilitar a minha leitura. Tá bom? Sendo que, se eu não observar o detalhe do cuidado dele, cuidado de conservação dele, se eu não observar também a forma de medição correta, eu vou ter valores totalmente incoerentes com a realidade. Um detalhe bom para passar para vocês é justamente a forma da leitura. Esse dedo aqui fica preso nesse suporte que foi feito justamente para ele. E aí, quando você pegar uma peça para você fazer a medição, e eu venho aqui e travo, ó, eu não solto a peça com a minha mão esquerda. Eu continuo segurando a peça com a minha mão esquerda. E aqui eu faço o manuseio do equipamento para poder fazer a leitura. Ok? Eu não vou soltar a peça. Mas a peça é leve, professor. Não. A peça sempre precisa estar apoiada ou a uma bancada ou você segurando. Tá ok? Ou se você prendeu essa peça no equipamento como um torno, ou se essa peça está presa numa morsa de bancada, enfim. Mas você tem que segurar, manter essa peça presa enquanto você realiza a leitura. Tá joia? Um outro detalhe importante durante a leitura é a proximidade desse instrumento aqui na sua face frontal. Eu preciso ler ele justamente do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Levemente inclinado, para que eu possa fazer uma comparação das linhas. E eu vou mostrar para vocês como é que é a comparação das linhas. E aí, diante disso, eu tenho que entender que ele tem que ser lido aqui, ó, diante dos meus olhos, na direção da minha face frontal. O que eu quero dizer com isso? Não é para ser lido aqui e não é para ser lido aqui. Não posso ler aqui. Existe um erro, que é um erro de paralaxe, que ele, por ser um erro muito paralelo à realidade, muitas vezes você imagina que está lendo certo e você está lendo errado. E às vezes você erra aí justamente uma tolerância que você ultrapassa uma tolerância que havia sido permitido. Você pode errar aí talvez centésimos, milésimos, décimos e pode até chegar
a errar 1 milímetro de medida, tá ok? Então, o recomendado é ler aqui. Se eu leio aqui, eu posso já sofrer um erro de paralaxe, tá ok? E procurar, na medida do possível, levar sua face, se projetar de uma forma sempre frontal a esse instrumento, tá joia? O que eu não recomendo aqui? Por exemplo, ele está virado para mim, tá? Vocês estão vendo só as costas do instrumento. Eu estou fazendo leitura. Vamos dizer que eu faço o contrário. Eu vou fazer uma leitura. Eu quero ler essa peça aqui, tá ok? E aí eu estou aqui, ó, tentando fazer. Isso é muito comum. Às vezes a pessoa está apressada, não prestou atenção no que está fazendo e vai tentar ali se desdobrar para fazer um negócio. Não, calma, tira, entendeu? Faz a leitura do instrumento virado para você em relação a isso. O professor, ele está ali embaixo. Eu vou até lá e verifico mais precisamente, tá ok? Então, o uso correto dele pode ajudar a evitar erros que seriam considerados pequenos, mas na verdade são erros considerados muito grandes, tá? Então, nós precisamos observar isso com muita clareza. Então, pessoal, esse aqui é o paquímetro. Não existe somente desse tamanho, tá? Esse paquímetro aqui, ele mede aí 160 milímetros, tá ok? Ele tem essa capacidade de medir aí até mais, na verdade 170, 80, 90, ele chega a medir 200 milímetros, tá ok? Mas existem paquímetros que vão medir 300 milímetros, 400 milímetros, 500 milímetros. Existem paquímetros muito grandes, em que são duas pessoas que você precisa de duas pessoas para utilizar. Às vezes tem uma tubulação muito grande que precisa ser lida por um paquímetro, então existem paquímetros nesse sentido. 2 pessoas para fazer o manuseio dele. Então, existem tamanhos variados desse instrumento, tá joia? Mas que você precisa, então, entender aqui como que funciona essa demanda de leitura, tá ok? Muito bem, então, está fechado aqui o paquímetro, ok? Travei o parafuso de fixação. Quem for utilizar, então, já tem que saber que ele precisa verificar se esse parafuso de fixação ele está solto. Bom, queria também apresentar para vocês um outro instrumento, que ajuda também na medição dos diâmetros externos, ok? É esse instrumento aqui, ó. O nome desse instrumento aqui é micrômetro, tá? O micrômetro, ele tem a função também de fazer a leitura, né? A leitura dos diâmetros externos. Como que ele funciona? Bom, ele tem essa parte onde eu estou segurando para fixação. Primeira coisa que eu faço, eu seguro ele para fixação e eu tenho aqui agora essa ponta que faz o giro do tambor, tá ok? À medida que eu estou girando o tambor, vocês observem que essas pontas aqui, essas faces de contato, elas estão se separando. Então, observem aí, ó, elas estão se separando, tá ok? Porque é ali que eu farei a medição. Eu estarei colocando a peça que eu estarei medindo entre essas duas pontas. Simplesmente isso, tá ok? Entre essas duas pontas eu estarei colocando as peças que eu estarei medindo. Então, digamos que a peça ficou justamente aqui. Bom, deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Eu tenho esse eixo aqui, ó. Então, digamos que eu estou com esse eixo e eu preciso fazer a medição dele, né? A medição da ponta, medição desse diâmetro aqui. Então, eu seguro esse eixo aqui, ok? Para poder fazer a medição. Vou abrir aqui, ó, verificar se houve um encaixe. Acho que você aqui vai poder ver melhor, ó. Observa que ele está passando direto, ok? Essa peça aqui, se eu estivesse prendendo na morsa, seria melhor. Mas vou fazer um jeito aqui que vai dar certo. Olha só. Aproximei. Estou agora girando ao contrário. E olha o que está acontecendo. Estou aproximando. E ela vai encostar as duas faces nesse eixo. Encostou. Travou. Só que quando eu senti que encostou, eu senti que ele está travando, o que eu faço? Estou segurando o instrumento por aqui e a peça também por aqui. Eu não estou deixando o instrumento só preso na peça. Eu não giro mais aqui nesse tambor superior. Eu venho aqui na pontinha dele e giro. Aí você começa a ouvir o clique. Por que eu estou fazendo isso? Para não ir nada mais além do que eu deveria ir. Ele tem um regulador para isso.
Então, assim que você encostou, você vem só aqui, sentiu que travou, parou, já foi. Agora eu vou me direcionar o tambor para fazer a medição. Agora eu vou fazer a leitura. Eu estou aqui de frente para ele, o que vai facilitar a minha leitura, tá ok? Eu vou mostrar também para vocês como é que faz a leitura, só queria mostrar para vocês como é que faz a fixação. Para soltar, eu posso então já geral, já faço a soltura dele aqui, retiro a peça, já fiz a medição, né? Retiro a peça e aqui está o instrumento. Então é muito simples você fazer a leitura. Por que o micrômetro, professor? Porque o micrômetro ele consegue resultados mais precisos do que o paquímetro. Então, eixos, por exemplo, é muito comum a utilização de micrômetro para isso. As empresas dão preferência para a leitura desses eixos com o micrômetro quando tem, lógico, o alcance para poder ser trabalhado e você realizar uma boa leitura com ele. Então, o que você precisa entender é que você tem, então, duas faces de contatos aqui para você fazer a medição. Eu estou procedendo agora, fechando essas faces, olha só, estou unindo aqui as duas faces. Como você pode observar, estou procedendo agora com esse giro. O interessante é que cada giro desse do tambor, ele tem uma unidade, ok? Ele tem uma medição. Então, isso me possibilita também fazer aí o trabalho necessário para isso. Quando você terminar a leitura, você traz as pontas para cá. Já estão quase se encostando. Ó, encostou. Então, no máximo, um toque só aqui na parte final. Não vou ficar apertando, porque isso também pode deteriorar um pouco o conjunto de engrenagens de parafuso que ele tem aqui na parte interna do tambor, tá bom? Olha, eu também tenho uma trava de fixação. A trava de fixação está apertada. Eu girar aqui, eu não vou conseguir abrir. Então, a primeira coisa, destrava. Depois que eu destravei, eu faço, então, o giro dele. Ok? Bom, o que eu queria mostrar mais para vocês? Algo importantíssimo, que está ligado aqui embaixo. Ó. Aqui, ele tem exatamente a resolução desse micrômetro. De quanto que ele lê. Por exemplo, esse micrômetro aqui, ele lê de até 25 milímetros. Não lê diâmetros maiores que 25 milímetros. Aquele eixo do atuador ali deu aqui? Deu. Então, o que significa que ele tem menos de 25 milímetros. Ok? Bom, nós sabemos que 25,4 é uma polegada. Então, ele está lendo quase aqui uma polegada. Ele lê 25 milímetros, né? Então, diâmetros menores que 25, ele faz a leitura perfeitamente. Mas, professor, se tiver mais que 25 milímetros, significa que eu não posso mais utilizar o micrômetro? Não. Aí que eu tenho um outro fator importante aqui, ó. Eu vou trocar de instrumento. O micrômetro, ele tem uma forma muito interessante. Por exemplo, esse daqui, ele já lê de 25 milímetros até 50 milímetros. Então, como assim, professor? Significa que ele já começa com uma distância de 25. Ok? Eu não faço aqui, igual o outro, a união dessa ponta com essa ponta aqui. Ele já vai ficar aberto aqui 25 milímetros. O máximo que eu vou fazer é justamente trazer ele mais para fora, ou seja, abrir mais até 50 milímetros para poder fazer a medição. Mas quando eu fechar, olha só, eu vou fechar. Estou trazendo, sem forçar muito, porque ele não vai chegar até outra ponta de contato. Então, eu tenho que trazê-lo até o local mais próximo que ele conseguir chegar, né, para poder fechar o tambor. Está chegando, chegou. Essa ponta daqui para cá significa que eu já tenho 25 milímetros, ele já me dá isso. E agora, o que eu abrir, eu vou somar 25 milímetros com a medida que eu achar. Aí eu sei que não vai passar de 50 milímetros. Pode ser 35, 45, 43, enfim, nesse sentido. Continua. Existe um outro micrômetro que abre a partir já de 50 milímetros. Existe um outro micrômetro que abre a partir de 75 milímetros. Existe um outro micrômetro que abre a partir de 100 milímetros. O professor está pulando de 25 e 25. É assim? É assim. Ele vai pulando de 25 e 25 milímetros para procurar facilitar mais ainda a medição dentro desse padrão. Tá ok? Então, esse é um micrômetro que também deve ser utilizado
com a mesma cautela. Eu preciso evitar choques, eu preciso evitar pancadas, eu preciso cuidar, principalmente para não abrir, não distanciar essa ponta toda. Eu tenho que olhar aqui no tambor, quando eu perceber que já chegou no 50, parei, porque pode ter uma leve folga e eu continuar abrindo e ele vindo. Ele passando dos 50, ele pode perder o parafuso interno aqui, que tem um fuso, e travar. Então, quando acontece isso, para a gente trazer de volta, já é um pouco mais trabalhoso. Não é recomendado isso. Isso pode prejudicar, inclusive, na calibragem desse instrumento aqui. Então, se é de 25 a 50, o máximo de atenção na leitura. Se você vai perceber que vai passar de 50 milímetros, não usa esse. Né? Coloquei ali, não vou forçar mais um pouco, não força. Pega o de 25 até 75 que vai fazer essa leitura. De igual forma, os outros instrumentos, tá ok? Então, não ultrapassa. Também é a mesma coisa de conservação. Mantendo um local que não seja de uma temperatura muito elevada. Todos os instrumentos de medição, eles têm essa recomendação pelo Inmetro, que é uma recomendação importante para que o uso dele aconteça de uma forma muito valorosa mesmo, né, que ele consiga realmente ser bem utilizado e tenha também uma boa, digamos assim, uma boa margem de uso, né? Não fique realmente aí, você não perca esse instrumento com maior rapidez. Enfim, mais uma informação importante também, a conservação dele no sentido do óleo. Se você puder passar uma camada muito fina, você mantém ele cada vez mais organizado. Então, mostrei para vocês dois instrumentos lineares, né, que são a trena e a régua graduada. Mostrei para vocês dois instrumentos para medições cilíndricos, que são o paquímetro e o micrômetro. Eu queria mostrar para vocês agora um outro instrumento que ele vai fazer um outro tipo de medida. Não vai fazer nem linear e nem cilíndrica. Ele vai fazer uma medição angular. Ele é conhecido como transferidor de grau e também conhecido como o goniômetro, tá ok? Então, como que é feito isso? Eu tenho também uma trava aqui no centro, onde eu faço a soltura dessa trava. Eu tenho uma régua central aqui, ok? E tem essa parte móvel, que é essa meia-lua, que ela faz a movimentação. Então, o que eu preciso saber de ângulo aqui, eu vou medir dessa forma. Deixa eu pegar essa ferramenta aqui, porque digamos que eu queira fazer essa medição aqui, ok? Aí, o que eu preciso fazer? A régua está aqui. Isso aqui é que vai fornecer para mim o ângulo que está ali naquela peça. É essa parte aqui, essa região. Então, eu vou pegar essa peça, eu vou ter que encaixar aqui, dentro dessa região. E aí, quando eu encaixar ali, aí sim, eu faço o travamento aqui e verifico nessa pontinha a informação que eu quero. Porque aqui eu vou conseguir verificar, por exemplo, o ângulo, né, daquela inclinação. Muito utilizado para medir chanfros, né, que são inclinações, ok? Então, vamos lá. Eu trouxe essa peça aqui, coloquei a peça, essa parte móvel eu fixei, olha o que eu fiz agora, eu trouxe a parte de cima e complementei. O macete que eu vou fazer aqui, eu olho, né, nas duas faces que eu encostei e verifico se tem alguma luzinha que eu esteja vendo do outro lado. Eu não posso ter, porque isso mostra que o encaixe não foi perfeito. A partir desse momento, você consegue fazer a leitura. Se é para mim, lógico, né, eu posso utilizar o outro lado, porque eu tenho que trazer aqui para mim, então ele tem essa parte mais permissível, essa flexibilidade na medição. Então eu posso ler tanto de um lado quanto do outro. Então o que acontece aqui? Vamos lá. Dei mais uma travada, trouxe para cá e observo se não tem nenhuma luzinha aparecendo. Por exemplo, aqui eu estou medindo, ele está chegando a um ângulo, a uma inclinação de 60 graus. Olha que legal. Eu consegui descobrir que isso aqui tem uma inclinação de 60 graus. Como? Através desse instrumento aqui. Tá joia? Então, são realidades que a metrologia traz para a gente que possibilita isso. Esse instrumento é a mesma coisa, tá? Armazenamento dele, geralmente nessa posição aqui.
eu faço o travamento dele também, faço a limpeza dele, mantenho ele no local adequado, protegido. Ele é muito utilizado na caldeiraria para fazer as medições, porque a caldeiraria ela utiliza muito na construção também angular, só que nós também lidamos na manutenção com algumas necessidades de verificar a inclinação de alguns chanfros. E aí você vai utilizar esse instrumento aqui, ok? Então eu vou deixar esse instrumento aqui guardado e mostrando para vocês então, eu procurei mostrar para vocês um pouco do que a metrologia oferece, tá? Nesse primeiro momento, eu queria mostrar para vocês justamente esses instrumentos, porque são os instrumentos mais utilizados. São os instrumentos que a metrologia coloca na mão para que o mecânico de manutenção de qualquer tipo de equipamento, principalmente hidropneumático, possa utilizar. Então, você vai ter aí todas as possibilidades diante disso. Então, lembrando, cada um precisa ser utilizado para o fim no qual ele foi destinado, foi construído, foi fabricado para fazer. Não adianta eu querer utilizar um, porque se ele não foi preparado para aquilo, não foi realmente ajustado para aquilo. A minha leitura poderá ser, então, prejudicada. E o que eu preciso lembrar? Que as medições precisam de uma alta definição. Então, eu já mostrei isso e vou estar sempre mostrando que muitas vezes eu tenho, além do milímetro, a importância das casas decimais, centesimais e até milesimais. E dessa forma, o instrumento certo vai mostrar para mim essa aproximação, eu não vou me perder com isso, tá ok? Então, o máximo de atenção sua em relação a esse processo de leitura, o uso do instrumento, e funciona dessa forma. O que eu queria agora fechar, né, esse vídeo aqui com vocês, porque, digamos assim, entendendo toda essa dinâmica agora, você viu um pouquinho do manejo do instrumento, eu vou ensinar a ler o instrumento. E aí eu já vou utilizar uns outros recursos para poder mostrar para vocês uma leitura. Nós vamos usar simuladores de leitura para você poder praticar. Vou utilizar alguns recursos legais para que vocês se envolvam e tenham aí uma boa prática, mesmo nessa mediação, né, que possibilita muita coisa para a gente, para vocês poderem ler e tirarem todas as dúvidas como é que faz, então, as identificações nesses instrumentos, tá ok? Então, basicamente, é isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Tem pessoas que já trabalharam com esses instrumentos, então, espero ter acrescentado alguma coisa dentro desse processo de entendimento seu. Aqueles que não conheciam, tiveram o primeiro contato com esses instrumentos, que você então também tenha bastante proveito aí nesse sentido, tá bom? Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês e nós vamos encerrar essa parte aí da demonstração dos instrumentos de metrologia nesse momento, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção de vocês, um abraço a todos.